La primera clase que vamos a hacer en nombre del Departamento de Pesticida, de Regulación de Pesticida del Estado. Infelizmente, Fidel no puede vir hoy, entonces pediu que nosotros hablamos para ella. Entonces, es una presentación por cerca de 1 hora. Yo voy a, más una vez que Daniela dice, para todos ustedes que tienen la tarjeta café o los certificados de aplicador del Estado, que necesitan horas para renovarlos, por favor, preencha los documentos que están ahí acerca para que tengan créditos para tu licencia o certificado. Temos também a tarjetita nuestra, está lá de contato. Se há perguntas depois da classe de hoje, por favor, llame a nós, mandem um correio eletrônico ou algo assim. A classe do Estado vai falar um pouco sobre requisitos de treinamento para manipuladores de pesticidas. Há disclaimer, aviso. Essa apresentação está aí para proporcionar informações sobre a capacitação de manejadores de químicos, mas isto não é considerado treinamento. Vocês têm que treinar os próprios empregados para manejar químicos. Hoje não se considera treinamento para manejadores, é somente informativo sobre os requerimentos que estão aí no estado da Califórnia. Primeiramente, conceitos, que é aplicador ou manipulador de pesticidas ou plaguicidas. Muitos somente pensam que a pessoa que está sprayando, que é considerada manipulador, mas para o estado de Califórnia, todos que aplicam químicos, claro, e também se inclui essa desquimigação, quando se coloca pesticida via riego. Esses também são considerados manejadores de químicos. Todos que se mesclam químicos ou que se carregam o químico para ser mesclados. Não há muitos bandeireiros que saem a bandeira aqui em Napa. É muito comum quando há aplicação aérea, mas esses também que estão acerca da aplicação, indicando para o aplicador, são bem considerados. E outros que não se pensam muito, os mecânicos, que estão aí fazendo serviços em tratores que estão com químicos. Esses também são considerados manejadores de químicos em Califórnia e devem ser treinados como. Se há qualquer pergunta ou dúvida, por favor, não espere ao final. Levante a mão. Alguns requisitos gerais. Primeiro, programa deve ter programa escrito sobre o programa de treinamento. Do you have the written program? Verônica vai passar exemplo para vocês para que possam chequear. Neste programa escrito, devem listar todos os materiais utilizados para o treinamento dos aplicadores de químicos, incluindo a guia de estudos, as etiquetas dos pesticidas. É muito importante que se treinem as hojas de informação química. Se há algum vídeo, algum recurso que foi utilizado, tudo isso deve estar listado no seu documento de treinamento. Pass around, né? A Verônica, há uma hoja que passou aí, que mira e passe para o lado para que todos possam mirar exemplo do que é documento de treinamento, programa de treinamento. Está de certa forma, parece pouco com este, que ele diz lá, o programa de capacitação escrito do empregador para manipulador. Ele lista quem está treinando, ele lista todos os materiais utilizados, as hojas informativas do Estado e a lista das etiquetas. Outros requisitos gerais são assegura que estão adequadamente treinados. Eu sempre digo, vocês que estão treinando os aplicadores, não deixem o senhor ou a senhora firmar o documento que foi treinado se você não está 100% certo que entendeu o treinamento, que vai fazer como foi treinado. No momento que ele firma, a responsabilidade está em você, dizendo que foi treinado, que ele entende as regras e as polícias da empresa.
Então, aí sempre garante que eles entenderam bem. Perguntem, que raça você está manejando o químico? Esse é químico, primeiros auxílios. Garante que eles entendem bem o que foram treinados antes que autorizem eles a manejar o químico. Sempre devem treinar empregados antes que manipulem os pesticidas. O treinamento deve ser repetido anualmente, uma vez ao ano, ao mínimo. E todavia, se há pesticida novo, por exemplo, muitas empresas treinam os empregados durante o inverno, que está mais, não há tanto trabalho no campo. Mas pode ser que no verão, em julho, há uma nova plaga e tem que usar pesticida novo que não estava planejado em janeiro, quando treinou. Então, não se tem que retreinar todo o empregado em todos os tópicos, mas tem que treiná-lo na etiqueta nova do novo produto. Se há produto novo, eles têm que ser treinados especificamente para cada produto. É requerido que mantenha recorde do treinamento. Nós, no condado, periodicamente fazemos inspeções de records e vamos pedir que prove que teu empregado foi treinado por no mínimo este ano e mais 2 atrás. Então, no mínimo 3 anos aí com o ano corrente de recordes de quem está manejando químicos. Muito importante que mantenha os records. E uma coisa aí que muitos estão falando, especialmente com treinamentos à distância, é que garante que no lugar de treinamento, a pessoa pode estar concentrada. Não está fora do campo, falando com amigos e não está prestando atenção no que você está dizendo. Porque, mais uma vez, no momento que ele firma o papel que foi treinado por vocês, aí uma responsabilidade muito grande do patrão e da empresa que vai autorizar uma pessoa a manejar químico. Então, garante que foi bem treinado, que estava focado durante todo o treinamento. Aí uma lista de tópicos que devem ser incorporados durante um treinamento. Vamos falar por um. Primeiro, claro, o formato da etiqueta. O que é uma etiqueta do pesticida, onde encontrar as informações de segurança, a palavra de advertência e coisas assim. Muito importante, as rutas onde os pesticidas podem entrar no corpo. Vocês que estão manejando químico têm que entender bem como o pesticida se entra no corpo para que previne que não se entre no teu corpo. Requisitos de programa de comunicação de perigo. Alguns produtos necessitam que haja posting, que botem uma nota, campo tratado, não entre, coisas dessa forma. Habla sempre sobre o meio ambiente. Toda etiqueta lhe dá informação específica do risco do produto para o meio ambiente. Não se mescla cerca de água, não se spray se está chovendo, e coisas assim. Então, muito importante que explique para os empregados quais são as preocupações ambientais de cada produto que ele vai manejar. Onde se encontram os pesticidas? Onde estão armazenados, estão seguros, com cadáveres e coisas assim. O importantíssimo é os sinais e sintomas. Quais são os sintomas comuns quando está exposto a um químico? E vamos ver depois como é parecido com os sintomas de calor excessivo. Então, há uma linha muito tênue se está com calor ou se está exposto a um químico. O propósito e o requisito da supervisão médica. Esse não se aplica muito em Napa. Há produtos que são muito tóxicos. E todavia que o empregado maneja esses químicos, ele tem que ir periodicamente ao médico para chequear que não está causando nenhum mal ao teu corpo. Muito pouco desses produtos são usados em Napa. Não, creio que nenhum de vocês aqui usa esse produto. Mas é importante que sabem se vêm a usar no futuro, que estão preparados para testar e enviar o empregado para o doutor para ser chequeado. Muito importante. Os riscos de pesticidas para os niños e mulheres grávidas
são muito suscetíveis a pesticidas. Vamos falar como não trazer químicos a casa, que eles lavem a roupa separado da roupa da casa, dos filhos, coisas assim. Os períodos de los pesticidas, muitos dizem, é agudo ou é crônico. Agudo, ele tocou a pele e queimou. Crônico, um pouquinho hoje, um pouco amanhã, e amanhã em 10 anos terá aí algo de enfermidade. Os procedimentos de descontaminação de rotina. O que deve fazer? Se há no ojo, se está na pele, se suja a roupa com químico. Isso tem que estar incluído no treinamento. Os primeiros auxílios e procedimentos de decontaminação. Se não está você, como ajuda o outro? Onde vai? Onde é o hospital? Eu chamo 911 ou eu manejo o carro com o muchacho ou a muchacha que está enfermada. Muito importante que vai o risco das mulheres, que não se leva pesticida à casa, que não se invase pesticida em botellas de água, Gatorade, isso é muito importante que não se racem. A responsabilidade do aplicador, uma vez treinado, uma vez firmado o papel que foi treinado pela empresa, quais são as responsabilidades do aplicador? As hojas de segurança, vamos falar extensivamente hoje sobre a hoja A8 e a hoja A9, que lhe dão informações para aplicadores de pesticida e trabalhadores de campo. Como e quando se obtém a atenção médica? Vamos falar aí se o empregado se está exposto a um químico, não se sente bem, quais são os procedimentos que um patrão ou que outros colegas têm que fazer para atender essa pessoa e possa levar à emergência médica. Como falar com o condado, com o estado sobre violações no campo de pesticida. Vocês têm o direito de trabalhar em um lugar seguro. Então, se há preocupações, se há violações, vamos falar um pouco com quem devem chamar, como devem reportar e como estão protegidos a fazer este tipo de complaint, esse tipo de reclamação, porque nenhum patrão pode tratar você diferentemente porque é hecho um complaint sobre pesticida. Uso e cuidado de PPE. PPE são equipos de proteção pessoais. Quando se deve lavar, o que é desechável, o que se pode lavar e utilizar mais uma vez. A ubicação de documentos, onde se mantêm os documentos da empresa, da lista de pesticidas recentemente aplicados, hojas A8 e A9, tudo isso vocês têm que treinar o empregado para que ele saiba onde estão as informações em caso de uma emergência com químicos. Vamos falar um pouco aí, deve estar incluído no treinamento enfermidades relacionadas com calor, principalmente porque são muito similares com enfermidades de exposição a um químico. Os direitos dos empregados, que vai um pouco sobre a suspeita de violações, vamos falar do direito que vocês têm. Há de sempre incluir que comercialmente não se pode manejar químicos se não tem no mínimo de 18 anos de idade. O empregado não pode manejar químico que tenha menos de 18 anos. Requisitos de segurança pesticida que se faz quando está mesclando, quando termina de mesclar, onde se almacenam os químicos, coisas assim. E parte de colocação de letreiros informativos para outros, onde escrevo a aplicação mais recente dos químicos, alguns químicos que, mais uma vez, requer um posting, algo no campo que diz não se entre, foi tratado, há diferenças dependendo das regras. Então, primeiro, é o registro de treinamento, mais uma vez, feito uma vez ao ano, ao mínimo. Temos que ter neste documento de registro. Do you have the record, the training record? For applicators, for both? Está passando também, temos aí um documento com exemplo, justo como esse. Quando vocês treinam uma pessoa, tem que recordar a fecha, porque é requerido uma vez ao ano. Então, temos que ter documentado a última vez que essa pessoa foi treinada. Temos que descrever o que ele vai fazer. Ele mescla, ele espreia, é mecânico.
qual a capacitação desse empregado que foi treinado. Temos que ter um empregado que ele firma, dizendo que fui treinado, que sim, que recebi o treinamento. E temos que listar aqui todos os pesticidas, as etiquetas que foram cobertas e treinados para a pessoa. Então, quando estamos fazendo inspeções de records, eu vou olhar no uso de pesticida, no recorde de uso de pesticida, quais os químicos que a empresa usou, e vou olhar no treinamento. Tu cobriu todos os químicos no treinamento. Muito importante que se cubra, porque, mais uma vez, é parte de segurança para vocês e para os empregados. A outra é a informação da etiqueta. As etiquetas são reguladas federalmente e também pelo Estado. Então, eles seguem, de certa forma, como se diz? Há padrão, de certa forma. Então, toda a etiqueta terá nome da marca, quem é hecho, nome comum do químico, sempre terá o número de registro EPA. Há uma exceção. Tu sabe dizer aí onde encontra o número de registro? Sempre na primeira página. Você mira aqui, vamos ver se eu sei encontrar o registro EPA. Está aí. Há uma exceção, alguns químicos federalmente são considerados seguros e são isentos de registro EPA. Então, vai lhe dizer isento de registro. Outras coisas que podemos encontrar na etiqueta é a palavra de sinal, que se diz aí precaução, aviso ou perigo, caution, warning or danger. Alguma vez há em duas línguas, outras vezes somente em inglês. Tu pode mirar, esse é danger, é poison, perigo. É muito perigoso. Isto está baseado na quantidade mínima que o químico pode ser ingerido para causar a morte da pessoa. Então, este é pouquito, pode matar você, esse é pouco menos, mas todos são químicos. Todos são perigosos a você. Le diz lá, primeiro auxílios e avisos de precaução. Aviso de precaução sempre habla com qual o tipo de equipo de proteção que deve usar, qual o risco ao meio ambiente, onde deve mesclar, quando não, onde pode ou se não pode esprear, coisas assim. Mais uma vez, outro exemplo, o nome do produto, registro EPA. Temos aí a palavra, caution, sim, precaução, le diz aí, primeiros socorros, primeiras ajudas aí, você vai no olho, a pele, qual a lista de PPS, qual os equipos que temos que usar para protegermos. E mira, environmental hazard. Meio ambiente. Temos que saber bem aí, a hora diz que não se aplica diretamente sobre água, então esse químico há risco para os peces. Então temos que nos prevenir. Então, quando treina os empregados, tem que cobrir a cada produto, a etiqueta de cada produto, porque cada produto lhe lista como se proteger, como proteger o meio ambiente e como agir num caso de emergência de maneira diferente, porque é sempre baseado no ingrediente ativo. Por isso que, todavia, todo empregado deve ser treinado a cada produto que ele ou ela vão manejar. Outro exemplo, temos aí a palavra... Me diga aí, qual a palavra precaução desse químico? Qual a palavra do sinal? Is danger, is caution, que se diz? Warning, que bueno. Primeiros auxílios, mira, first aid, está allá. O meio ambiente, avisos de precauções. Equipos de proteção pessoal. Muitos se diz em inglês PPE. Então, para os PPEs, pode ser requerido pela etiqueta. Nós miramos aqui uma etiqueta.
Ele vai lhe dizer especificamente que tipo de PPR deve usar, pantalones, calças químicos, guantes químicos e coisas assim. Todos os equipos de proteção listados na etiqueta do químico devem ser utilizados tanto por empregados quanto pelo dono da empresa. Não há exceção. A etiqueta, a regra deve seguir. Entanto, em Califórnia, há regras de proteção aos trabalhadores muito mais restritas do que as regras para a proteção do dono da propriedade, por exemplo. Todos os empregados em Califórnia devem utilizar alguns equipos de proteção específicos. São sempre guantes químicos e gafas de proteção para o olho, toda vez, se é empregado. Esses são alguns exemplos de PPE, de equipo de proteção. Goggles, respiradores, a diferença entre desechável, todos conhecem muito bem esse aí por conta de COVID, e os outros de média cara ou de cara toda. Aí uma foto histórica. Aí no passado, muito comum, não sabíamos do risco dos pesticidas, então era muito comum que se viram o governo ou a empresa espraiando em áreas públicas e os niños aí correndo atrás do truco, muito triste. Não podemos mirar isso mais, não aceitamos algo assim. Falando um pouco aí de procedimentos de segurança, mais uma vez, treinando os empregados em cada etiqueta. Para este químico, se bebe, se sualda, o que deve fazer? Rápido. Deve ter uma assistência médica, deve tomar, deve chamar. Então, é muito importante que estejam preparados para uma emergência. Este químico requer uma ação diferente do outro. Mais uma vez, toda a etiqueta deve ser coberta durante o treinamento para que os empregados saibam como responder em caso de emergência. Descontaminação de rotina. Se não é esposo, está trabalhando com químico, o que deve fazer você? Sempre lavar as mãos antes de beber, de comer, de fumar, de usar o banho. Disse antes que os empregados em Califórnia sempre devem usar guantes e gafas e lentes para as vistas, porque as mãos tocam tudo. Se a mão está contaminada com químico porque não utilizou um guante, quando parar para comer, para ir ao banho, tu vai tocar com a mão. Sabemos hoje, por conta de COVID, como é importante de lavar a mão muitas vezes ao dia. É a mesma coisa no olho. A membrana do olho é muito sensível, ele absorve químico muito rápido. Em caso de emergência, tu foi exposto a um químico, não é rotina, algo que aconteceu, uma emergência, um acidente, que deve você fazer? Claro, treinar o empregado, no mínimo, como se banhar completamente com sabão e água. Muitos dos pesticidas aí são azeite. Se não há sabão para limpar o azeite, não vai lhe sacar da pele. Tem que ter aí. Temos se lavar o corpo inteiro, coloque uma roupa limpa. Vamos falar depois de kit de descontaminação para aplicadores. Tu tem que ter um coverall extra, porque se a roupa de você está contaminada, tu tem que sacar, lavar-se e colocar algo limpo. Se coloca a mesma roupa contaminada, está aí contaminando você mais uma vez. Coisa que estava a dizer antes, protegendo os filhos, as esposas, e toda a família, a casa. Não tragam pesticida à casa. Que usem, todavia, sempre usem roupas limpas, não usem a mesma roupa durante mais de um dia que estão aplicando, porque vai acumulando um pouco hoje, um pouco amanhã, no final da semana, a roupa está aí com mel de azufre. Não é bueno, está expondo você a químico. Sempre recomendamos também que lave a roupa de químico separada da família. Protejam-los a casa. Alguns químicos são tão tóxicos que são requeridos um sistema de mesclagem cerrada
mais uma vez, muito pouco uso aqui em Napa. Mas tu mira, esses químicos que requerem, a etiqueta lhe diz fatal, maybe fatal, corrosivo à pele, ao ojo. Esses são químicos muito perigosos. É uma coisa muito importante quando estamos é mesclar. Mesclar, vocês estão manejando um químico concentrado, muito potente. Então, neste momento, estão mesclando algo assim perigoso. Alguns sistemas requerem um sistema cerrado, te bota na botella, aí o sistema le mescla para você, para que tenha um mínimo contato com o químico concentrado. Muitos aí em Napa trabalham em cabines cerradas, estão aí protegidos do meio ambiente, estão dentro da cabina. Mesmo dentro da cabina, tu não tem que usar guantes e assim se está cerrado, mas tem que estar disponível, porque no momento que abre a porta a sair, tu está entrando em uma área tratada. Uma coisa que o Estado aí apontou, se a etiqueta requer respirador, não há nenhum trator que tenha um filtro que seja aprovado pelo Estado para filtrar químicos. Então, se a etiqueta requer respirador, tu tem que usar o respirador dentro da cabine. Como se lavar, só enjugar os botejos. Quantas vezes se lavam? Quantas? Diga. 3 vezes, que bueno, 3 vezes. Sempre ralava 3 vezes. Se diz aí triple rinsing. Coloca, dependendo do tamanho do galão, se é menos de 5 galões, coloca 1/4 de água e lave, chacoalha e deixa drenar por 30 segundos ao menos. E lava a segunda vez, 30 segundos drenando, a terceira vez. Quando deve se lavar? Ao final do dia? Não se lava quando está utilizando o químico. Ele está llenando o tanque, ele terminou, lava ahorita. Se não lava, se deixa para lavar depois. O que vai fazer quando lavado? Tem que botar no tanque. Esse vai ao tanque do químico, por favor. E também se senta e se seca. O químico agora está aí atacado no plástico, não se limpa com água mais. Então, é importante que faz quando estar manejando. Muito lógico, mas todos sabemos que onde mantenemos os químicos tem que estar cerrado, protegido. Não podemos deixar o público ter acesso aos químicos. Toda a etiqueta se diz, mantenha fora do acesso dos niños. Então, todavia, os químicos têm que estar dentro de algo cerrado com candado. Muitos têm os totens, que é grande. É muito difícil de colocar um totem dentro de um storage room. Então, para esses totens, miro que tem um cadeado que pode botar, onde se abre o líquido para que não se possa sacar. Então, esses podem estar afuera desde que estejam com candado. Entende? Todo local que estão armazenando químicos tem que ter um rótulo, uma etiqueta, algo que diz há químicos aqui dentro. E tem que ter em todas as direções que alguém pode chegar a entrar no storage. Isso tem que ser legível, tem que ser visível a mínimo de 20 pés de distância. Sempre recomendamos que tenha ao mínimo inglês e espanhol, porque a nossa população aí do campo, muitos se falam espanhol, não se fala inglês ou vice-versa. Então, sempre recomendamos que tenha a língua espanhol, para que entendamos os riscos que estão acerca de nós. Alguns exemplos aí de armazenamento. Esses químicos estão afuera, mira, está aqui cerrado, os químicos estão afora. Estão protegidos, não? Alguém pode chegar e tocar o químico, se expor ao químico, pode expor o meio ambiente ao químico. Esse está de certa forma bem, mas mira, que há errado aqui? Oh, que bom, muito bem, sabe tudo, não tem etiqueta. Os químicos devem estar etiquetados e identificados. Se não sabe o que está aí, como vai usar?
Se há um acidente, vai ao doutor e diga, doutor, fui exposto a um químico, qual? Não sei, não tenho no nome. Não pode cuidar-te. É esse aqui que está mal, ó. Está, de certa forma, não muito organizado, está coisas no chão, no papel. Isso parece que é madeira, pode contaminar. Essa é uma organização, seria melhor aqui. Sim, mantendo os químicos inadequadamente pode gerar resíduos e contaminações. Um químico pode aí liquear no outro que está abaixo e contaminar um no outro. Imagina aí, cai o Roundup, ou o glifosato, cai sobre o sufre. Imagina tu espera esse sufre na uva, ele queima a uva toda, porque um contaminou com o outro. Pode ele contaminar o meio ambiente, pode estar aí com água aí, quebrado ou roto, está liqueando. E também, claro, de todavia, esses riscos para nós outros e para a vida silvestre. Mira que bueno. Esse parece um store, look at that, tudo organizado, com as etiquetas. Então, sempre mantenemos com etiquetas intactas, pegadas ao contenedor, que sejam legíveis. Muitas vezes aí nós estamos fazendo inspeção e tem uma etiqueta no campo, está mojada, as páginas estão aí, não posso ler. Então, mas por que uma violação? Porque imagina se você há uma emergência e tu tem que ler a etiqueta para saber como limpar-te. Não consegue porque está mojada. Então, cuida da etiqueta. A etiqueta é algo tão importante para vocês que manejam químicos. É difícil de descrever a importância. Mantenha sempre um lugar seguro. E claro, todavia, uma vez ha hecho uma inspeção, ele tinha micro-ondas dentro do storage. Não, por favor, não se contaminamos assim, não foi bem treinado, não faça isso, cuida-te. Deriva. Hablamos um pouco antes sobre a responsabilidade do aplicador. O patrão tem que treinar você para que saiba se há risco de deriva. Tu tem que parar a aplicação. O vento está muito forte, o ar está forte, pare. Este aí não é muito comum, uma prática muito mala, que todavia miramos em Napa. Não se turn off, não se desliga o boom ao final da linha. E faz assim, né? E lá o turista lá na bicicleta que passa. Então, muita atenção com os trabalhadores de campo. Às vezes você chegou já a 1 da manhã, está espreando a noite toda. E às 7 ele vem uma quadrilha de campo que não sabia que tu estava lá. E tu tem o químico, tu tem a responsabilidade de parar e comunicar-te com eles, dizer, esta área está tratada, não se pode entrar, eu estou tratando. Não importa quem está certo ou quem está errado, o importa é proteger os amigos aí, amigas do campo. Assistência médica de emergência. Temos que ter aí à vista, está manejando químico, sempre diz aí um termo em inglês, diz postado, não sei bem como seria em espanhol, mas se está aí dentro da binder, onde é o hospital? Eu pergunto como inspetor, vou pegar no carro e vou lhe mostrar o binder, não está bueno, porque se tu está no momento de emergência, com químicos, tu não pensa aí, vou ir no carro, tem que estar visível, a direção do hospital tem que estar facilmente acessível. Tem que ter no nome da clínica, a direção, a ubicação e um telefone. Muitas vezes é treinado, vou levar meu amigo ou amiga que está aí não sentindo bem, vou chamar, hospital, estou com uma pessoa aqui que foi contaminada com químicos. Então, muito importante que tenha a direção. E temos que treinar também um procedimento de como se limpar com os químicos. Mais uma vez, cada etiqueta lhe dá direção específica sobre específicos químicos. Emergência. Descontaminação da piel ou enjuague os olhos depois das exposições. Isso é uma regra de Califórnia para proteger os trabalhadores.
Todavia que um produto, a etiqueta do produto requer qualquer proteção aos olhos, gafes, máscaras, qualquer coisa que tem que proteger a vista. Em Califórnia, vocês como empregado têm que ter uma pinta, meio litro de água com você o tempo todo para primeiro lavada de emergência. E onde mescla, onde está o produto concentrado, tu tem que ter ao mínimo de 6 galões de água para lavar com abundância o olho de você. O olho é uma ruta muito fácil de químico entrar no corpo de você. Então, sempre tenha com você aplicadores. Meio litro de água ou uma pint de water e também tenha no mínimo de 6 galões. Muitos dizem, mas eu estou mesclando acerca de winery e tem uma mangueira com água limpa. Está bueno? É o mínimo de 6 galões. Se tem mais, é melhor. Mínimo de 6 galões. Muitos têm esse eye wash station, algo assim profissional. Bueno. Parte de comunicação de riscos. Temos que informar a todos os manipuladores onde as informações de riscos, de químicos, de hazard estão aí na propriedade. A informação de segurança de pesticida, isso é uma hoja técnica que os teres devem ser treinados a buscar e levar ao médico, porque praticamente lhe diz ao doutor o que deve fazer. Hoje, sabe, os médicos têm acesso à internet, eles podem buscar, mas pode ser que tu vá a uma clínica que não tem acesso tão rápido à informação, então tenham a informação de segurança de cada pesticida disponível para ajudar os teres em caso de uma emergência. Hojas de segurança, o uso do reporte de pesticida, onde se escreve, onde se mantém os records dos pesticidas que foram aplicados na propriedade. Isso deve estar disponível a vocês. Vocês têm o direito de revisar os químicos, os riscos que estão acerca de vocês. Sempre tem aí cartel, algo de segurança, que ele posta tudo, OSHA, os requerimentos federais e de condado. Isso é muito importante, a informação específica sobre aplicações. Os aplicadores devem escrever o que acabaram de esprear. E essa informação deve ser mantida por um mínimo de 30 dias. E deve ser postado o mais rápido possível para que outras pessoas sabem que não devem entrar no campo e quando entrem e não se sentem bem, sabem exatamente o que foram expostos. Consequentemente, pode ser aí ajudado por um doutor se necessitam. Há 2 hojas de comunicação de risco. Uma é para trabalhador de campo, que Verônica vai falar pouco mais tarde. E essa outra é a 8. A 8 são a hoja de informação para os aplicadores. Onde se mantém, onde deve ter todos os sítios de descontaminações permanentes. Algumas empresas têm hecho uma área específica para que possa lavar-te. Deve ter uma cópia da 8 já. Se há 11 ou mais empregados utilizando uma área de mescla, deve ter também postado já. Minha recomendação como inspetor, sempre tenha com você. Sempre é um papel de segurança. Sempre tenha isto disponível com aplicadores. É melhor prevenir do que se tratar depois. Porque hoje só tenho 9 aplicadores, então não necessito. Amanhã pode ter 11. Por regra, mais do que por regra, para a proteção de vocês, a informação lhe diz como se lavar, como buscar a ajuda médica e coisas assim. Protege-te. Está disponível. Esses são exemplos de todas as hojas de segurança que o Estado oferece a você. São muito importantes. Que utilizem essas hojas durante o treinamento. O Estado é hecho um documento muito conciso, muito reduzido, mas que contém muitas informações
Tem aí, ó, como trabalhar de maneira segura com pesticidas em campos agrícolas. Almacenamento, translado, sistema cerrado. Cada desse documento lhe cobre uma área requerida para o treinamento de seus empregados. Sempre recomendamos que sempre utilizem essas hojas durante o treinamento de vocês. Essa é a hoja 8, todos conhecem bem. Temos que escrever aí a emergência médica, onde deve ir. Há 3 ou 4 hojas de informação. É muito importante que todos os manejadores conheçam e tenham acesso a este. Letreiros, não muito comum. Os requerimentos de letreiros, há 2 tipos. Se a etiqueta requer, alguma vez a etiqueta diz tem que colocar letreiro avisando a todos que o campo foi tratado. Mas em Califórnia, se não diz nada a etiqueta, e o químico tem um intervalo de entrada restringida de mais de 48 horas, aí nós em Califórnia somos requeridos que temos os letreiros. E a lógica por trás é, ninguém de vocês não vão ficar lá, não vão estar no campo por mais de 48 horas para avisar, não entre. Então, se é um período muito estendido, tem que ter algo indicando ao público, aos outros, que não entrem no campo. Uma pergunta aí a todos. Quem sabe dizer o que é intervalo de entrada restringida? Diga. Perfeito. A etiqueta lhe diz quanto tempo deve ficar fora do campo, porque o químico está ativo. Cada produto tem um tempo de entrada restrita diferente. Alguns são 4 horas, alguns são 24. Muitas empresas, companhias têm a própria polícia. Não importa o que a etiqueta diz, sempre esperaremos mínimo de 24 horas. Ai, que bueno, estamos protegendo aí nós outros. Parte do treinamento da etiqueta é saber buscar informações como a diferença entre efeitos agudos e crônicos. Está manejando o químico, o ojo está aí, não está bueno. E mira, este é um efeito agudo do químico. Talvez há uma exposição. Leia a etiqueta como se lavar, qual é o processo de first aid. Efeitos de sensibilização. Muitas pessoas, eu mesmo sou muito sensível a sofrer. Todavia que passa no campo, estou aí esperando com sofrer. Algumas pessoas têm sensibilidade diferenciadas a diferentes químicos. Os gerentes, patrões, tenham atenção. Às vezes para um não está tão bem, mas para outro está melhor. Então, mira, tenham uma atenção com o empregado individualmente. As rutas, exposição oral, a boca, às vezes aí você não está com guante, ele toca o químico, ele toca a boca. Respiratório, claro, o nariz, dérmica, a pele, muito comum. Maioria dos químicos requer pantalones, camisetas largas, calças, salquetines, para que proteja a pele. E claro, o ojo, como disse antes, uma membrana muito sensível, os químicos se movem muito rápido no ojo. Então, sempre protegem o ojo ao ponto de Califórnia requerer todos os empregados que sempre tenham gafas para que protejam a vista. Aí vamos falar um pouco de calor, que é requerido no seu treinamento de manejador de químicos. Mais uma vez, os sintomas são tão parecidos que o Estado requer que tu treine os empregados tanto para calor quanto para químicos, para que saibam a diferença e como agir. Claro, a prevenção, beba água aí, tomei um pouco de água ahorita, tomei muita água. Sombra está muito quente, há uma temperatura aí mínima que o Estado requer. Treine as pessoas em como identificar os potenciais sintomas de calor e também os primeiros auxílios, o que deve fazer.
se alguém está aí passando mal de calor. Comumente miramos aí náusea, mareo, sudor, dolor de cabeça, pupilas em ponto, dificuldade para respirar. Vamos aí comparar alguma coisa aí comparada com alguns pesticidas. Mirem, esses são sintomas generais, mas alguns pesticidas têm sintomas específicos. Como eu vou saber? A etiqueta lhe diz. A informação está na etiqueta. Mira, muito parecido. Há algumas diferenças generais. E às vezes não há nem calor nem pesticida. Foi a cerveja de ayer. Não se sabe bem, tudo pode causar dolor de cabeça, sudor, assim. Então, estejam bem atentos à condição de nós outros no campo. Temos que nos proteger, queremos continuar trabalhando por muito tempo. Não queremos perigos aí, enfermidades crônicas de maneira alguma. Supervisão médica, que disse antes, muito raro em Napa. Eu pessoalmente nunca mirei um desses produtos sendo usados em napas. São os organofosfonados e carbomatos, são geralmente inseticidas. Eles afetam os nervos das pessoas e também dos animais. Então, se mesclam esses produtos com sinais perigo, ou aviso, warning or danger, é requerido que vá ao doutor para que cheque a enzima colesterolase. Isso é muito importante, sabe? Toda vez que mescla o químico, a enzima no teu corpo vai diminuindo. É um risco muito grande para o longo termo de manejadores. Não são comuns em napas. Se um de vocês decidem usar deste químico, chame-lo condado, peça ajuda. Podemos aí ajudar vocês que fazem de maneira segura, se necessário. Há alguns direitos aí de nós outros empregados. Temos que saber como reportar a suspeita de violações das normas de pesticida diretamente ao Estado, com o inspetor do condado. Estamos aí para proteger a segurança das pessoas e animais e meio ambiente. É nosso trabalho. Vocês têm o direito de receber informações a los pesticidas que podem estar expostos. Então, tu tem o direito de mirar o uso de pesticida, os recordes para o uso de pesticida. Vocês trabalham em campo tratado, sem o direito de ler e chequear a lista dos químicos que foram utilizados mais recentemente na propriedade. Estão todos sempre protegidos contra represárias do patrão. Se querem de prevenir os teres de qualquer direito com químicos, tu tens o direito de trabalhar em lugar seguro, acima de tudo. Comunicação de perigo. Hablamos ayer, um pouco hoje. A hoja 8 e a hoja 9. Muito importante, 8 para os aplicadores e a 9 lhe dá informações para trabalhadores de campo. Outras informações, a identificação de áreas tratadas, hora e dia de aplicações, sabe? Temos aí, muitas empresas têm um mapa que lhe mostra este bloco foi tratado hoje, este bloco foi tratado ayer. Muito importante, quanto mais informações tu podem prover aos empregados, mais seguro eles serão no campo. O intervalo de entrada restrita. Por favor, informem os empregados. Esperamos aqui hoje, está restrito por 24 horas. Não queremos uma pessoa que não saiba que entra no campo aí tratado e se expõe ao químico. Não é necessário. O nome do pesticida, ingrediente ativo e tudo isso. Algo que eu vou dizer aqui, uma vez o senhor me disse, mas a irrigação lhe quebrou, esperamos hoje, há uma irrigação lá no meio do campo, tenho que entrar. O que deve fazer essa pessoa? Se tem que entrar, tu tem que se vestir como um aplicador, tu tem que botar todos os equipos de proteção que a etiqueta pede, como se estivesse você aplicando um químico. Essa é a única maneira que deve entrar.
Mas é melhor que evite. Se não deve, se pode esperar, evite, porque que vai potencialmente se expor a um químico. Não é necessário. Parece Justin Bieber here, mas mira, mais uma vez, 18 anos, se são menor de idade, não podem trabalhar com químicos como empregados. Não levem roupas contaminadas a casa. Lave separados. Uma outra inspetora sempre diz, vai a casa, a primeira coisa que faz, meu filho, sabe, sai químico. Aí outra me diz, aí um senhor me disse, mas eu vou direto lá, sogra. Não façam isso, por favor, protegem todos. Banhem-se separada com a família. A última informação, mira, mais uma vez aí estamos na etiqueta. Leiam as etiquetas, há direções. Tome decisões, buenas decisões. Tome tempo, pare, mira. É seguro, não é seguro? Comunique-se. Ei, vizinho. Ei, trabalhador de campo. Hable com as pessoas. Vamos nos proteger. E se necessitar de qualquer ajuda, estamos aqui, mais uma vez, em nosso trabalho, suportar vocês e garantir que tenham um lugar de trabalho seguro. E penso que é demais, é tudo, fim. Cerquita de uma hora, que bueno. Sim, mira. Não, isso, a última coisa que queremos é isso. No, mas esta é a pessoa que fez a apresentação. Infelizmente, ele não pode vir. Esse é nosso contato com o Estado. Se tiver qualquer dúvida, por favor, contate nós outros. Sinceramente, estamos aqui para ajudar. Estamos aqui para prover informações e direções. E, no mais, o Estado está aí também para proteger nós outros. E com isso, eu termino a apresentação. E não sei se há perguntas, dúvidas, comentários. Por favor, aí. Agora, cabe a você. Diga, senhor. 2. ¿Hay algún límite de edad, de tiempo, trabajar con los químicos? ¿Es recomendable para parar de trabajar? Por decir, si ya tienes 10, 15, 20 años trabajando con los químicos, ¿es recomendable algún tiempo parado? Sim, mira, a etiqueta, os cientistas ao nível federal, eles estudam a etiqueta, eles listam todos os equipos de PPE, de proteção individuais. Estão lá, se tu segue a risca a etiqueta, tu está prevenindo toda a exposição aguda. Não há exposição a você. Portanto, consequentemente, não há limite, porque tu nunca foi exposto. No momento que não se segue a regra, que não se use guantes, porque está muito frio na manhã, eu vou botar um guante de couro, não vou botar o guante de hule. Aí, amigo, é um risco que não podemos dizer. Aí um doutor tem que dizer a você, recomendações, siga lá a etiqueta, desde que sigam as regras, não há limite, porque lá nunca houve uma exposição aguda. Eu sei que tu pode levá-los, há um custo, levá-los a Devlin Road, eles têm um programa. Eu vou dizer algo que não está aí, estamos lá comissionada do nosso departamento, está no processo de tentar requerer e fazer um evento que podemos coletar os químicos aí, mas estamos trabalhando com o Estado, não estamos aí seguros que vamos, mas ele está trabalhando duro para que podemos ter um evento como esse, para retirar os químicos do campo que não usamos mais. Mas está ainda no processo, não sabemos bem quando, mas está trabalhando muito para conseguir. Não mais? Perguntas? Ai, que bueno. Está bem aí? Graças a todos aí. Eu vou, logo estarei aí de novo.